E como era de esperar, aconteceu. Falta de cortes e reajustes nos valores da carne começaram a chegar aos consumidores. Para analisar o que tem provocado a alta dos preços, eu converso agora por Skype com Rodinei Ribeiro, economista. Seja bem-vindo, Rodinei, aqui ao Agronotícias. Obrigado, Marcelo. Tudo bem? Boa noite. Obrigado aqui pela sua participação. Bom, para a gente começar, a gente tem aí, né, esse problema com a falta de cortes, aí que a gente já está vendo isso acontecer de um mês para cá, e tem essa questão aí das exportações, que a gente sabe que o que é de melhor tem que ir lá para fora, inclusive porque a gente precisa fazer, valorizar o trabalho do nosso produtor rural. Então, como é que fica essa situação aqui para a questão interna? Os preços já estão em alta, o consumidor já está sentindo. Quais são os principais fatores que estão fazendo a elevação dos preços? Ainda é a questão do dólar, né, que atrai demais a questão da exportação, faz com que o produtor pegue o seu estoque, a sua produção e repasse isso para o mercado externo, né, para ele poder fazer caixa. Ele precisa fazer caixa. Foi um ano realmente muito desafiante, está sendo um ano muito desafiante. E, além disso, tem os custos de produção também que estão aumentando, né? Todos os insumos que estão relacionados diretamente à carne, que faz com que o animal cresça, ganhe peso, seja interessante para o mercado externo com qualidade, também está aumentando. Então, também está buscando a exportação. Então, consequentemente, o consumo interno exige uma grande demanda e não está sendo suficiente para suprir. Então, esses são os fatores, né, Marcelo? Então, são os principais. Rodney, hoje a gente teve uma pequena queda aí do dólar, né? Não foi muita coisa, mas pelo patamar que estava, já deu aí todo mundo ficando de olho nos números. Você acredita que essa pequena queda já possa ter uma mudança aí no cenário dos preços aí para as próximas semanas ou nada muda? E com relação a essa variação do dólar, ela está muito ligada ao cenário mundial, principalmente com as eleições americanas, né? Então isso, o mercado está muito nervoso, está muito ainda instável. Nós não sabemos bem para onde o barco vai correr, para qual vai ser a direção. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa aproveitar a maré, precisa aproveitar essa navegação. O dólar ainda é alto, ainda é um valor alto. Existe uma estimativa para o ano que vem para que haja uma desvalorização da moeda, né? Então, nós não sabemos se janeiro, fevereiro, se logo com a entrada do presidente atual ou do novo presidente, enfim, americano. Então, esse cenário ainda ele é meio turvo, nós não temos muita clareza. Então, temos que ir acompanhando dia a dia mesmo, Marcelo. Bom, nessa segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério aí da Indústria, Comércio e Serviços, o SECEX, divulgou que o volume embarcado atingiu 42 mil toneladas de carne bovina nos 4 primeiros dias úteis de novembro, sendo que no ano passado o total exportado em todo o mês de novembro foi de 155,5 mil toneladas. Como é que você faz a comparação desses números com relação a este ano? Existe um cenário mundial que tanto a China quanto os Estados Unidos, né, têm aumentado a sua importação de carne. A China tem ganho disparado os valores, né, mas o resto do mundo tem queda. Por exemplo, a União Europeia sofreu uma queda na compra em relação ao ano passado. Então, a pandemia e a questão global, né, dos dois maiores consumidores do mundo, e é os Estados Unidos, a China, né? A China está comprando muita carne, muita proteína, né? Não é só a bovina, suína também, frango. Então ela está comprando muito. Então isso faz com que nós tenhamos aí uma tendência de alta também, né? Mas nós temos que olhar também para os outros cenários. A União Europeia, como eu acabei de dizer, o Egito também, que é um grande comprador de carne bovina, também sofreu uma pequena queda, apesar de tudo, mas existe esse cenário. Então, o mercado está muito em negociação, né? O que fazer, onde comprar,
fazer estoque regulador nacional. Então, tem todas essas questões que precisamos estar atentos. É muito importante o produtor estar sempre buscando a proteção dos seus contratos, né? Fazer um hedge, fazer uma proteção nesses contratos para que ele não sofra sustos no futuro, né? Então, até para garantir os custos, pelo menos os custos de produção. Rodney, como que você analisa essa nova situação política agora, né, diante do novo presidente americano, Joe Biden, que já né, aí a eleição já foi realizada, já está conduzida, e diante dessa condição aí do governo brasileiro ainda não acenar para o novo presidente americano? Isso pode, de uma certa forma, interferir na nossa política externa aqui, uma vez que os Estados Unidos é um grande parceiro aqui do Brasil, principalmente na questão das exportações de carne. Na sua análise, se a gente demorar muito em mandar um oi para lá, pode prejudicar um pouco aqui as nossas exportações? Toda relação comercial, né, toda relação entre países, ela exige uma boa diplomacia. Até o momento das eleições, isso estava acontecendo com uma fluidez muito grande, né? Existe uma certa aspereza, vamos colocar dessa forma, né, entre o candidato aí, Joe Biden, e o Bolsonaro, né? Existe essa rusga vinda por algumas declarações do candidato americano, mas nós temos que lembrar que o interesse comercial nacional tem que ser maior do que simplesmente um interesse de ego, né? Então, eu acredito que nas próximas semanas, talvez até semana que vem, algum pronunciamento vai ocorrer sim, porque nós temos um bom caminhar com a política norte-americana e estamos conduzindo bem também com a política chinesa, né? Que são os dois grandes eixos comerciais nossos. Então, isso é importante, esse jogo de cintura. Mas se a gente olhar como um todo, né, é tudo uma questão de tempo, como acho que está a minha percepção, como está tudo muito tumultuado ainda, muitas declarações, muitas dúvidas. Lógico que já é mais evidenciado que ele ganhou, mas isso inflama o mercado. Então, eu imagino que é uma estratégia de baixar a poeira, vamos esperar baixar a poeira, mais uns 2, 3 dias, mas eu acredito que sim, vai ter um pronunciamento muito em breve. E isso é importante, sem dúvida nenhuma. Muita importância, né? A questão agora da volta dos preços. Você acredita que esse comportamento ele deve continuar até o final do ano? Então, há uma projeção que o preço da carne para o consumidor agora ele vai ficar mais alto próximo do Natal, ali do Ano Novo, não vai ter como escapar? Exatamente, são alguns fatores. Primeiro fator, você mesmo mencionou, final do ano chegando, Natal, festas, né? Segundo, nós ainda temos o auxílio emergencial. Isso promove o aumento do consumo básico, que é a alimentação, principalmente a alimentação, né? E a questão dos custos que nós estamos observando, como eu comentei há pouco, os custos de produção do agronegócio, como um todo, tem aumentado. Isso tem impactado diretamente o preço final, né? Então, é importante ressaltar que para o ano que vem, para o final do ano, nós temos esse cenário. Então, é importante ter muita cautela, é importante fazer planejamento, né? As pessoas que vão consumir, o consumidor final precisa ter organização financeira, precisa realmente anotar os seus gastos, ter controle. É um momento de desafio, de mudança de comportamento. E para o ano que vem, existe uma expectativa, né, de uma mudança no cenário tributário. Nós temos aí questões tributárias, essas reformas são importantíssimas para a nossa condução. Bom, vamos aguardar, né, como é que vai ficar esse cenário aí, inclusive para o próximo ano. Torcendo aí sempre que o produtor, claro, tenha maior rentabilidade,
mas que o consumidor também possa comprar essa carne com um preço mais acessível, porque tá difícil, hein, Rodney? Obrigado aí pela sua participação aqui no Agronotícias. Eu que agradeço, uma boa noite e até mais.